boa tarde ou boa noite. Isso vai depender muito do horário que você está assistindo essa videoaula, né? Então, gente, vamos começar, né, a rever os assuntos da primeira unidade. Até porque eu estou revendo esses assuntos por causa dessa questão do isolamento, né? Primeiramente, a gente pensava que ia ser um isolamento de no máximo 15 dias, depois pensou-se em um mês, e agora a gente já chega no mês de junho, né? Metade do mês de junho já tá passando, né? Dia 17 hoje. E a gente tá passando já desse período, né? Então, nós estamos muito prejudicados em questão dos assuntos em si, né? Também existe uma desmotivação de vocês, eu compreendo, mas a gente tá todo mundo, eu acho assim, tá todo mundo numa situação difícil. Nossas famílias, professores também têm família, como logicamente vocês sabem, vocês. Então tá complicado para todo mundo. Então, assim, a gente vai começar hoje, né? Essas videoaulas. Eu vou tentar sempre estar postando todos os dias videoaulas, né? Dentro da nossa capacidade também de absorver alguns assuntos, né? E dentro do que a gente pode esperar, né? Que vocês obtenham, né? Essa aula de hoje, essa videoaula de hoje é direcionada ao pessoal do primeiro ano, tá ok? É uma aula de história da química, né? Eu acho que nas outras, quando a gente começou a se conhecer, né, no começo do ano, falei para vocês sobre a importância da química. Bem, eu resolvi voltar, né? Então, resolvi hoje falar um pouco sobre história da química, né? Porque é uma temática bem interessante, acredito eu. Vocês devem ter alguma curiosidade como é que surgiu a química. Muitos, assim, podem até nem ter curiosidade, né? Outros podem ter. Então, hoje a gente vai explorar um pouco essa questão aí de se abordar a história da química, tá ok? Então, assim, quando, né, quando se pensa em química, né, como tá aí no... O que é que vem à mente de vocês? Vocês pensam logo em tabela periódica, né? Tem gente que acredita que vai ter que decorar essa tabela periódica, né? Então, não precisa decorar a tabela periódica, a disciplina de química, tá ok? A gente, se fosse uma aula presencial, a gente faria atividades, né, sobre como ver essa questão da tabela periódica. Mas agora não, a gente vai pensar logo assim, né? Vocês pensam logo em química, pensam logo numa coisa difícil, né? No mínimo, né? Uns pensam na tabela periódica, em decorar a tabela periódica, outros ainda relembram do átomo, né? Como tem aí o átomo de Rutherford. Então, assim, quando a gente pensa em química, a gente também tem que pensar em várias aplicações da química, né? A química é aplicável em todas as áreas da vida. Eu digo que a química é a ciência central. Eu digo, não só eu, né? Esse simples professor de química de vocês, mas mundialmente a química é conhecida como a ciência central. Tudo que você imagina na sua vida depende de química. Até esse exemplo de hoje, a pandemia, né? Você vê aí a questão do álcool, que é uma substância química, né? Como qualquer outra, né? Como alimentos também são substâncias químicas. A química, assim, gente, está inserida em tudo. Então vamos tirar essa também uma questão que eu sempre falo com vocês em sala de aula, né? Vocês quando pensam em química, não na sala de aula, mas fora, vocês associam a coisas ruins, né? Você vai no supermercado, aí, não compra esse alimento não, é que tem muita química. Na realidade, tudo tem química, desde um alimento orgânico, né? Aqueles alimentos que são confeccionados e obtidos de forma verde, ou seja, sem a utilização de agrotóxicos. Há outros exemplos. Então, tudo é química, tudo. Tudo que você pensar e você vê é química. Nada vai fugir da química,
né? Deixa eu passar para o próximo slide aqui. Então, veja só. A química como, vamos dizer, eu não diria como ciência, mas a química começou sim. O homem ter consciência de poder manipular o seu redor através da química começa lá no Egito Antigo, né? E na China. Eu digo o exemplo do Egito Antigo porque foi no Egito Antigo, né, que começou a Idade do Ferro, né? Não sei se vocês já estudaram isso em história, pré-história. Foi onde o homem começou a manipular os metais por meio da metalurgia. Era pegar o metal na forma de minério e transformar em armas e utensílios domésticos e também para utensílios, vamos dizer, para a agricultura, né? Só que ele teria que dominar o processo de fazer a liga metálica ou até o próprio ferro em si. A questão do ouro também, né? Você fazer a mineração do ouro, você depois fazer joias. Então a química não como ciência, mas como, vamos dizer assim, como ferramenta prática, ela começa no Egito, né? Antigo. Os chineses, a civilização antiga chinesa também utilizava alguns princípios da química. Acho que o mais importante, não sei se vocês sabem, é a pólvora, né? A pólvora foi inventada pelos chineses. É uma mistura de nitrato, carvão e enxofre. O enxofre eles conseguiam naquela região ali da China mesmo, até regiões vulcânicas, né? Tem minas de enxofre. E o nitrato, em alguns locais tem nitrato que é um minério, é um tipo de minério. E o carvão se consegue pelo quê? É a queima de matéria vegetal, né? Então, misturando esses dois elementos, ó, enxofre, o nitrato e o carvão, você consegue obter a pólvora, mas essa é a famosa pólvora negra, né? Que é essa pólvora de São João. Ela faz, vamos dizer, ela faz bastante fumaça, né? Você vê aí na ilustração que eu estou mostrando, sempre vai ter uma fumaça. Então, essa pólvora branca que é utilizada em armamento hoje, ela não faz muito fumaça, tá ok? Vamos lá para o próximo slide. Seguindo a questão da história da química, tá ok? Aí veja, um aspecto interessante que começa a, a nos despertar mais curiosidade é a Grécia Antiga. Porque na Grécia Antiga é o primeiro, vamos dizer assim, primeiro centro de civilização, como nós conhecemos hoje, né? Foi lá que, por exemplo, os primeiros filósofos gregos, né, começaram a indagar por exemplo, uma indagação, de onde viemos? De onde é que o ser humano veio? Agora, como é que era essa indagação era feita? A indagação quer dizer pergunta. Era feita através do pensamento lógico. Os gregos foram os primeiros povos a acreditar que os deuses não influenciavam a vida deles no dia a dia. Então, ou seja, eram praticamente os primeiros ateus do mundo, né? Eles não acreditavam no transcendental, né? Na metafísica. Que é a metafísica, você crê, por exemplo, vou falar na linguagem bem própria, um espírito governa o mundo e manda em tudo. Os gregos não adotavam essa linha não de pensamento. Não todos os gregos, os filósofos gregos. Tem aí uma figura, né, sobre acho que aqui é a cidade de Atenas, né, que era o centro da filosofia na época. Então, assim, estou destacando aí dois filósofos gregos, dois não, né? São cinco. É o Empédocles, né? Que é o criador da teoria dos quatro elementos. Não sei se vocês já ouviram essa teoria.
ela diz o seguinte, que toda matéria ela é composta por ar, água, fogo e terra. Então são esses 4 elementos. E assim, tudo vai depender da combinação desses 4 elementos. Tudo que você vê na sua frente. Isso é a teoria de Empedocles. Platão, ele se tornou famoso também porque ele divulgou essa teoria. Tem outro filósofo aí, o Anaxágoras, né? Ele também começou a indagar sobre como é que na realidade, do que é feita a matéria, né? Leucipo e Demócrito também. Esses são os mais importantes, né, em termos de átomos, porque Leucipo e Demócrito, eles foram os primeiros a propor uma teoria atômica, né? Eles imaginaram assim, gente. Vamos imaginar que eu tenho lá um pedacinho de matéria. Vou até escrever aqui. Ok. Eu tenho lá um pedacinho de matéria, qualquer coisa que você imaginar, né? Tá lá. Aí vamos dizer que eu começo a dividir essa matéria. Aí vamos dividir. Tá. Vamos dividindo, dividindo. Segundo essa teoria, né? Você ia começar a ter. Ia chegar a um ponto que você ia dividir, mas não ia conseguir mais dividir. Então você ia chegar num ponto que era a matéria indivisível. Então, os Leucipo e Demócrito, eles conseguiram assim, por meio de pensamento lógico, né, impor essa teoria atômica. Apesar que na época não foi muito bem recebida, né, porque átomo quer dizer indivisível, ok? Então eles propunham que a matéria era composta por pequenos pedacinhos, né, e esses pedacinhos chamariam átomos. Os, é, os átomos de Leucipo e Demócrito, eles não conseguiam comprovar, porque vamos lá. Nessa época, apesar deles utilizarem um pensamento lógico, eles não tinham noção do que era uma comprovação de uma tese científica. Eles só lançavam a hipótese. E dentro do, e dentro do que eles, vamos dizer assim, consideravam, essa hipótese poderia ser falsa ou verdadeira. Tá ok? Depois da Grécia Antiga, nós iremos agora dar uma olhadinha na nascimento da alquimia, né? A alquimia, ela diz aí que o texto, né? Ela nasceu na Alexandria Antiga, né? A cidade lá ainda existe essa cidade no Egito. Vamos resumir. A alquimia era você utilizar. Eu costumo dizer que a alquimia é como se fosse um ritual xamã. Não sei se vocês já ouviram em xamã. Xamã é um tipo de pajé, né? Dessas tribos indígenas. Eles pegam uma folha, misturam com isso, misturam com aquilo, pegam o extrato, cozinha por não sei quantos dias. Bem, a alquimia, o que era o objetivo da alquimia? Era conseguir transformar materiais em ouro. E também era outro objetivo aí, era a pedra filosofal. A pedra filosofal. Não sei se vocês já viram isso lá no filme de Harry Potter, né? Ele fala muito bem sobre essa questão da pedra filosofal, que é uma pedra que pode transformar as coisas em ouro, ou também outra coisa que os alquimistas eles perseguiam muito era você ter para fabricar um elixir, né, da juventude, que lhe deixaria jovem para sempre. Então, assim, e surgiu no século IX, né, antes de Cristo. Século IX, você coloca aí 800 anos, né, ano 800, e foi essa questão aí da alquimia, ela vai até o século XV, né, 1600 lá, que vai permear assim, a humanidade. Agora, a alquimia, ela, querendo ou não, ela levou
a química moderna, né? Porque você tem primeiro a alquimia, né? Deixa eu escrever aqui. Você tem a alquimia, ela surge primeiro, né? É essa questão do xamanismo, rituais. Tá, ó, um filme que eu indicaria para vocês é Harry Potter, né? Não sei se você vai falar muito sobre essa questão. E com a evolução, a coisa que eu vou falar no próximo slide para vocês é sobre o método científico. Aí depois você vai ter o quê? A partir da alquimia surge a química, mas não é que é uma evolução. A alquimia ela não tinha método científico, tá ok? As pessoas não utilizavam método científico. Na química você já utiliza métodos científicos. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Bem, na Idade Média, né? Isso aí o professor de história de vocês pode explicar bem melhor do que eu. Se falar que a Idade Média, né? É conhecida como a Idade das Trevas. Mas esse termo aí é errado, hein? Isso aí, eu já vi outros historiadores falando que isso aí é errado. Mas, assim, a Idade Média, em termos de avanço não, científico, em termos de química, não ocorreu muito. Mas outras civilizações conseguiram implementar importantes avanços no campo da química. Por exemplo, a civilização árabe, ela inventou o processo de destilação, inventou o alambique, que é um aparelho de destilação, até aquela técnica que é utilizada hoje na cozinha, né, o banho-maria, né, é da época dos árabes. Então, assim, aí a gente sai da Idade Média e vai para a Idade Moderna, né? É na Idade Moderna, principalmente esse cientista aqui, ó, Isaac Newton, né, que eu acho que vocês estão estudando agora na disciplina de física. Isaac Newton foi um cientista que ele praticava alquimia, mas qual a contribuição dele para a química? Vamos dizer, ele foi um dos primeiros a lançar a questão do método científico. O que é o método científico? É você. Tudo bem, você pode ter uma teoria, mas você vai ter que fazer experimentos, né? E seguir uma certa lógica de experimentos. Um exemplo que a gente pode de hoje, essa questão do medicamento, né, contra a Covid-19. Porque se diz, não, usa cloroquina ou hidroxicloroquina, usa isso, usa aquilo. O pessoal perdeu a noção que existe uma coisa chamada método científico. O que é método científico? Você não vai poder aplicar esses medicamentos de forma aleatória para saber se ele funciona. Você vai ter que escolher uma população, vamos dizer, 10 mil pessoas, né? Aí você vai ter que dar esse medicamento a metade dessas pessoas, tá ok? Você vai ter que utilizar de ferramentas estatísticas e matemáticas para ver se essas pessoas melhoraram em decorrência da utilização desse medicamento ou não. Isso é o método científico. Por exemplo, agora também a vacina contra a Covid. O desenvolvimento de uma vacina tem várias etapas. Essas etapas é simplesmente a aplicação de um método científico para ter segurança também, mas para ter uma lógica para você entender se essa vacina funciona ou não. Tá ok? Então, assim, vamos dizer, Isaac Newton foi um dos primeiros a utilizar o método científico, né? Apesar que vocês vão conhecer mais Newton na disciplina de física, porque Newton, ele é bem interessante. Ele não era um... Ele gostava muito de matemática e física, mas ele, nas horas de lazer, ele gostava muito de fazer experimentos no laboratório dele, de química, que era alquimia, né? Na realidade. Era um sujeito, assim, um ponto fora da curva, né? Ou seja, era bem excêntrico ele. Então, assim, a gente pode também falar aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, aqui o último slide para a gente ver aqui.
Pronto. Então, vou falar agora sobre revolução científica, que é essa questão do método científico, né? Que até hoje todos os cientistas eles utilizam. Você tem uma teoria, pode lançar uma teoria. Einstein, teoria da relatividade de Einstein. Tudo bem, ele fez a teoria dele. Ele se utilizou de fórmulas matemáticas e físicas para provar teoricamente que a teoria dele era possível. Porém, ele não sabia fazer um experimento que comprovasse. Então, ele lançou a teoria dele lá por volta da década de 20. Mas só depois de 9 anos ou 10 é que ele conseguiu provar que a teoria dele era verdadeira. Não ele, não, assim vamos dizer, não foi ele, mas outros cientistas fizeram experimentos com luz, aí conseguiram provar realmente que a teoria dele era verdadeira. Mas isso não é do dia para a noite, não. Agora tem algumas coisas que dá para você, alguns experimentos simples que você consegue comprovar, né? De forma fácil. Mas eu estou ressaltando isso por causa da questão do método científico, tá ok? Então, ó, nomes que marcaram a revolução científica. Isso aí é um intervalo de tempo, hein? Porque todas essas pessoas aí não viveram no mesmo século, não. Galileu Galilei mesmo viveu no século XIV. Isaac Newton vai para o século XV. René Descartes, ele já é uns 80, 90 anos depois. Mas esses são os cientistas, assim, vamos dizer, que contribuíram de forma efetiva para, não na questão da química em si, mas para o desenvolvimento do método científico. Tá ok? Então a gente dá por encerrada essa videoaula de hoje, tá ok? Eu espero aí é a minha primeira videoaula, né? Então, se ocorreu algum erro, alguma coisa do tipo, eu vou nas próximas aulas eu vou começar a consertar, tá ok?